Boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nesta terça-feira. Eu já começo dando um recado para você. Amanhã tem Entre Linhas especial da cobertura da manifestação pela anistia em Brasília. A gente vai estender aí. A gente começa o programa às 3 da tarde, mas vai até um pouco mais tarde aí para cobrir especialmente essa manifestação. Então não perca amanhã também. Se você está aqui hoje, volte amanhã, viu? Vamos dar boa tarde para ele. Frederico, boa tarde para você. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os espectadores. Uma alegria estar aqui. Hoje, muitos assuntos importantes aí para a gente discutir, né? Com certeza, muitos assuntos. A gente até já vai receber a deputada Rosana Vale aqui no programa Entre Linhas para falar de vários assuntos importantes aí. Antes eu quero já aquecer aqui com o Frederico, que é o seguinte, a gente vê importantes pautas travadas hoje na Câmara, né? A gente vê o próprio PL da anistia, que foi engavetado, inclusive durante aí a viagem de Hugo Motta, presidente da Câmara, ao Vaticano junto com o Lula, e agora tem outro engavetamento, que é a CPMI do INSS, esse escândalo que a gente está vendo, né, que está sendo chamado de roubo dos aposentados, escândalo bilionário, e mesmo assim a gente vê essa CPMI sendo esfriada, engavetada. Em outro momento, outra viagem do presidente da Câmara, Hugo Motta, com o Lula, dessa vez para China e Rússia. Parece até piada, né? É uma piada, né, Mari? A gente sabe que no momento que o Brasil está passando, você vê as autoridades do Poder Legislativo inventando esses pretextos, essas viagens, com certeza pedido do governo Lula, para não enfrentar as pautas necessárias aí, tanto PL da anistia, quanto agora a questão da CPMI do INSS. A gente vê, na semana anterior, o pretexto foi o funeral do Papa, em que ambos os presidentes das casas, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, foram com Lula lá para presenciar o funeral do Papa Francisco. E agora, o Davi Alcolumbre, que tem essa batata quente na mão ali, que é a instalação da CPMI do roubo dos aposentados, inventou de acompanhar o Lula para essa viagem à Rússia e à China. Então ele vai ficar fora do Brasil de dia 6 de maio ao dia 14 de maio. A gente sabe que é uma tentativa do governo de tentar esfriar os fatos, diante da gravidade de tudo que tem sido revelado aí ao longo da última semana, envolvendo tanto o roubo dos aposentados na questão dessas taxas assistenciais de 6 bilhões e meio, quanto os dados que vieram a público ontem de 90 bilhões aí dos empréstimos consignados, em que também haveria aí a cobrança desses empréstimos de forma ilegal, sem que as pessoas tivessem feito essa contratação, e está sendo apurado ainda qual o montante desse valor dos 90 bilhões que corresponderia a esses empréstimos ilegais feitos sem que as pessoas tivessem feito a contratação. Então a gente vê que... e aí a questão do regimento interno da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional, na verdade, que a gente tem um regimento interno da Câmara, por exemplo, que diz que não pode existir mais de 5 CPIs ao mesmo tempo na Câmara dos Deputados. A gente sabe que tem 12 pedidos na fila e o Hugo Motta já deu a entender que não vai instaurar a CPI do roubo dos aposentados na Câmara. Mas nós temos um regimento do Congresso Nacional. E como essa é uma CPI mista, quem rege essa comissão parlamentar de inquérito é o regimento da Câmara. Eu até queria ler aqui para os nossos espectadores o artigo 21, que diz o seguinte, do regimento interno do Congresso Nacional. As comissões parlamentares mistas de inquérito serão criadas em sessão conjunta, sendo automática a sua instituição se requerida por 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, mais 1/3 dos membros do Senado Federal. Ou seja, não cabe ao presidente do Senado decidir se vai instalar ou não. Tão logo reunidas as assinaturas e elas apresentadas, na primeira sessão do Congresso Nacional, ele tem que fazer a instalação da CPI, designando os membros ali, tanto metade composta de deputados e metade de membros do Senado Federal. Como a gente sabe, a senadora Damares e a coronel Fabiana, do PL do Mato Grosso, já reuniram as assinaturas necessárias, já chegaram aí a um número mínimo de 1/3, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e essa viagem do Davi Alcolumbre tem claramente o propósito de esfriar a questão dessa pauta do INSS e tentar convencer os deputados e senadores que já assinaram a retirar essas assinaturas. A senadora Damares indicou que protocolaria, inclusive hoje, já o pedido de instauração da CPI, mas aí depende da volta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que ele realize aí a próxima sessão do Congresso Nacional, e ele não cabe a ele deferir ou não a instalação, mas conforme esse artigo 21 aí do regimento interno do Congresso Nacional, a instalação é automática. Tão somente o requisito é que se reúnam as assinaturas necessárias, e isso já foi feito. E a gente sabe que o governo quer se afastar
dessa investigação, até porque a gente sabe que ela provavelmente levará para o núcleo do coração do governo Lula, que a gente sabe que o irmão dele é o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, e aí você chega ali com um escândalo, né, nas portas do Palácio do Planalto, e a gente sabe que o governo não quer que essas investigações se aprofundem por causa disso. Ótimo, Frederico. Agora a gente vai ouvir aqui a deputada Rosana Vale, que está nos aguardando já aqui no programa Entre Linhas. Seja bem-vinda, deputada, aqui ao programa Entre Linhas da Gazeta do Povo. Gostaria de ouvir a opinião da senhora. A gente está vendo assim o mesmo modus operandi de Hugo Mota ali na Câmara, né? Tanto em relação ao PL da anistia, que está, portanto, engavetado mesmo depois das assinaturas que ultrapassaram o mínimo ali para que esse projeto seja pautado. Agora a gente vê o mesmo acontecendo em relação à CPMI do INSS, do roubo dos aposentados, 2 assuntos importantíssimos para a oposição. Como a senhora enxerga esse cenário? Olha, é assustador, é revoltante, a gente não tem mais o que dizer, né? Nós estamos fazendo o nosso trabalho enquanto oposição, está escancarado, né? A falência desse governo está escancarada, mas esse escândalo, eu creio que é o maior escândalo, né, de corrupção do INSS, da história do Brasil, e a gente vê constantemente a tentativa de impor uma narrativa, espalhar uma cortina de fumaça e encontrar, né, artifícios para você engavetar, para você empurrar para frente, como se nada tivesse acontecido. Então, esse escândalo está claro. De 2022 para 2023, o número de descontos assim, aumentou assustadoramente. O que aconteceu, né, nessa mudança, né? Eram mais ou menos 400 a 700 milhões, pulou para 2023 para 2 bilhões e 700 mil de descontos anuais, e as pessoas não sabem o que está acontecendo. Outra coisa que é importante, foi motivo de nós fazermos um requerimento também exigindo que o INSS preste contas, ligue, converse, faça a busca ativa, porque as pessoas elas não sabem se esses descontos foram feitos. Tem casos aqui até próximos a gente, de pessoas falando, olha, eu estava sendo descontado R$ 20 por mês há não sei quanto tempo, eu nunca fui desse sindicato, eu nunca autorizei. Como é que fica isso? E os aposentados que não conseguem nem saber, porque não conseguem acessar o meu INSS, têm dificuldades, como fica? É muito difícil realmente essa vivência nesse momento e vendo, né, a condescendência, né, do Congresso, empurrando com a barriga e apoiando uma narrativa que a gente sabe exatamente que é uma cortina de fumaça. Deputada, a gente vê hoje o presidente de ambas as casas aí pressionados, né, pelo governo e pelo próprio STF, seja na questão agora da CPI do roubo dos aposentados, seja na questão do PL da anistia. A gente sabe que o presidente Bolsonaro convocou aí uma marcha amanhã em Brasília. Como é que está aí os bastidores, a movimentação para esse ato amanhã, que parece que contará aí com a presença de muitos deputados, senadores, em apoio à aprovação do PL da anistia? Uma manifestação, uma passeata pacífica, mais uma tentativa de mostrar, né, que a anistia é a pacificação do país. Ela já foi utilizada em diversos momentos. Não é possível que a sociedade, a sociedade já entendeu essa situação, por mais que as pessoas sejam culpadas de entrarem nos prédios públicos, praticarem atos de vandalismo, as penas estão desproporcionais. Uma pessoa sem antecedente criminal não pode ser condenada a 14 anos de prisão, sem uso de arma, em situações onde ela sequer entrou no prédio. Isso não, o que está acontecendo não é justiça, é uma vingança, uma sanha inquisitória. E nós não podemos deixar essa situação permanecer, nós temos que lutar com todas as nossas forças para mostrar, cada vez mais, para ficar claro para a população o que está acontecendo no nosso país. Nós não estamos vivendo um período de democracia plena, nós estamos vivendo um período de democracia relativa, infelizmente.
Deputada, a gente tem uma matéria que saiu no final da manhã na Gazeta do Povo que diz o seguinte: STF manobra para evitar que Câmara suspenda ação contra Bolsonaro. Matéria aqui no nosso querido editor Renan Ramalho. E aí, o comecinho da matéria é o seguinte: por influência do ministro Alexandre de Moraes e a partir de um pedido do líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, o Supremo Tribunal Federal adotou uma posição mais restritiva em relação à possibilidade de a Câmara suspender a ação penal aberta contra o deputado Alexandre Ramagem e os outros 7 réus denunciados com ele, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. É mais uma manobra que a gente vê aí do judiciário, deixando o Congresso de mãos atadas, enfraquecendo ainda mais o Congresso. Como a senhora vê, né? Essa parece uma queda de braço mesmo que o STF tem tentado impor e rebaixando mesmo o poder dos parlamentares. Eu vejo de forma perplexa tudo o que está acontecendo, mas também vejo, né, a resistência, a resiliência de parlamentares que o tempo todo, né, conversam, dão entrevistas, falam com as pessoas, é a arma, né? O que nós temos a nosso favor é a nossa fala, o nosso poder de fala, seja em plenário, seja em manifestações e entrevistas, porque a situação que nós estamos vivendo hoje no país está bem difícil. Nós somos representantes da população, somos 513 deputados, fomos eleitos de forma legítima, temos os senadores também, e não existe só a situação, existe a oposição é importante e nós temos que ser ouvidos. E a gente vê aí sucessivos casos, foi engavetamento do PL da anistia, agora esse escândalo, esse escracho, desse rombo bilionário no INSS e uma tentativa de adiar uma investigação que está sendo feita também pela Polícia Federal. A própria, o próprio governo, né, reconhece que houve realmente, que está acontecendo realmente essas fraudes, esses descontos indevidos, e não se sabe até agora está estendido também para empréstimos consignados. Como que a gente vai mostrar isso para a população, punir os responsáveis? Através de investigações, através de uma CPMI na Câmara, no Senado, através de articulações para a gente mostrar para as pessoas que o crime, né, tem punição no nosso país. Só que fica cada vez mais difícil diante desses acordos que são feitos nos bastidores. Deputada, a gente sabe, hoje foi revelado que o atual ministro da Previdência, o Volney Queiroz, que inclusive era deputado federal, foi líder da oposição contra o governo Bolsonaro em 2022, que ele inclusive apresentou uma emenda parlamentar em 2021, junto com outros 4 deputados, dentre os quais inclusive o atual presidente da Itaipu, o deputado Enio Verri, que estendeu o prazo para fiscalização justamente dessas taxas associativas. Eu queria que a senhora, como a senhora vê isso, assim, o ministro, o atual ministro, que era o secretário executivo do Ministério, atuou já quando deputado federal para beneficiar essas entidades, dificultando esse processo de auditagem aí dessas cobranças indevidas, e sobre o requerimento que a senhora fez ao Ministério solicitando, né, que as pessoas sejam notificadas aí relativamente a esses descontos indevidos. Como é que a senhora vê todo esse quadro? Fica claro, né? Fica claro e põe por terra a narrativa da esquerda. É que as fraudes começaram no governo Bolsonaro. A gente tem aqui os números, tem o gráfico, né? As pessoas estão aí divulgando. Eram de 400 a 700 milhões de descontos anuais. De 2022 para 2023, pulou, né, para 2 bilhões e 700 milhões. Então, como é que a gente fala que essas fraudes aconteceram? Não, Bolsonaro fez, inclusive, medida provisória na época para revalidar, percebendo que essas fraudes sempre aconteceram de maneira bem menor. E no governo Bolsonaro foi feito. Foram tentativas para resolver, para mostrar, né, o que estava acontecendo, só que isso acabou sendo derrubado. Essa medida provisória que previa revalidar também, né, as aposentadorias, as pensões, os descontos, os empréstimos consignados, tudo isso foi sendo derrubado pelo Congresso. E agora a gente vê, né, que pode ser, né, tudo indica que não sejam só descontos de sindicatos e associações, mas sejam também, essas fraudes estejam envolvidas também em empréstimos consignados. Então, o mínimo que o governo tem que fazer
é entrar em contato com os beneficiários, com os segurados e informar: olha, você está sendo descontado, você autorizou esse desconto? Você está sendo descontado desde tal época até agora. Você é desse sindicato, você autorizou? Aí fala, como é que o governo vai se comunicar com quase 30 milhões de segurados? Não importa, nós temos que dar esse retorno. Quando alguém está devendo, o governo vai lá e sabe exatamente quem é a pessoa. Vai lá, sabe cobrar imposto. Agora, nesse caso, nós temos que tentar, né, de todas as formas, dar essa resposta. Não é o aposentado que tem que entrar no site lá do meu INSS, e muitos deles nem sabem como pesquisar isso, eles vêm sendo descontados e nem sabem. Então, tem que ser feita uma busca ativa. É isso que nós exigimos nesse requerimento com o novo ministro da Previdência. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer para dar respostas para a população. E no caso do Congresso, o mínimo que o Congresso tem que fazer, e o presidente do Senado e o presidente da Câmara têm obrigação de autorizar, é essa investigação. Ótimo, deputada. A gente agradece muito a sua participação e te espera mais vezes aqui no Entre Linhas. Obrigada, agradeço. Boa tarde para você. Boa tarde. Bom, já a gente vai receber a Carol Esponza aqui também para falar sobre esses assuntos tão importantes. Agora, voltando aqui para a mesa, conversando com o Frederico, a gente tem visto, né, novos episódios sobre esse escândalo do INSS. A gente vê que o buraco, pelo jeito, está muito mais profundo, deve ter muita coisa ainda para aparecer. Como você imagina que o governo deve se comportar, né? Você já até opinou um pouco sobre isso, essa tentativa de talvez travar a CPMI e pressionar de outras formas, mas ao mesmo tempo tentando manter essa aparência de que foi o próprio governo Lula que apontou, né? Que foi durante a gestão Lula que esse escândalo foi apontado. Como o governo deve se comportar e, de fato, né, naturalmente também pressionar o Congresso em relação a essa pauta e as narrativas que são criadas ao mesmo tempo? Mário, primeiro, me parece que é muito difícil o governo Lula conseguir tirar do seu colo a responsabilidade por essas fraudes no INSS. Primeiro, porque a gente sabe que o ministro Carlos Lupe já sabia desses fatos desde janeiro de 2023, inclusive foi informado pela diretora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados, lá pensionistas idosos, cujo vice-presidente é o irmão do Lula, o Frei Chico. Depois, em julho de 2023, foi informado novamente aí numa reunião formal do Conselho Nacional de Previdência Social, do qual ele é o presidente e do qual o seu secretário executivo também é integrante, e que ficaram sabendo ali de novo desses casos. Nós tivemos a apuração tanto do Tribunal de Contas da União, que tem a atribuição de auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização das contas públicas e que apontou inúmeros casos de fraude nos seus relatórios, inclusive fazendo uma recomendação em julho do ano passado de que fossem suspensos todos esses descontos indevidos das taxas assistenciais. E o que o governo Lula fez? Absolutamente nada. E hoje, ainda mais estarrecedor, que você vê, diante de todos esses fatos, quando o ministro Carlos Lupe pede demissão, ou seja, o Lula não o demitiu, o Lula não fez nada para responsabilizar seu ministro. Aí indica um novo ministro que era o secretário executivo, o braço direito do ministro Carlos Lupe, mas não só. Agora é revelado que esse ministro atual, o senhor Volney Queiroz, quando deputado federal, em 2021 apresentou uma emenda para corrigir ali a lei que era a MP 871 que o Bolsonaro apresentou no começo do seu governo, um dos primeiros atos do governo Bolsonaro. Essa MP 871 foi apresentada no dia 19 de janeiro de 2019. E ela tinha como objetivo justamente combater as fraudes históricas que ocorriam no INSS. Ontem até me recordei aqui para os nossos espectadores de um caso que ficou famoso no Brasil, dentro daquele cenário de escândalos do governo Collor, da senhora Georgina de Freitas, que era procuradora federal do INSS, e entre 1989 e 1991 desviou aproximadamente 600 milhões de dólares em valores de aposentadoria e pensões ali no começo do governo Collor. Inclusive ela foi presa, depois ela fugiu do Brasil e ela foi encontrada na Costa Rica e foi extraditada para o Brasil para cumprir sua pena. E o caso dela até ficou famoso que ela fez várias cirurgias plásticas para tentar fugir da justiça e não ser localizada, assim como o José Dirceu fez na época do regime militar. Mas como eu vinha dizendo, esse deputado atual ministro, foi deputado federal entre 2019 e 2022, e ele apresentou uma emenda
numa outra medida provisória que não tinha nada a ver com o tema do INSS, no que a gente chama de emenda Jabuti, quando os deputados tentam e os senadores tentam inserir matérias que não estranhas ao que está sendo discutido, que junto com outro deputado, que é o Enio Verri, que é o atual presidente da Itaipu, que também está envolvido em altos escândalos hoje a Itaipu, a gente sabe, inclusive, é uma tentativa de instauração de uma CPI para apurar o desvio de recursos em Itaipu, promovida aí pelo deputado Luiz Felipe de Orleans de Bragança. Eles apresentaram, 5 deputados apresentaram essa emenda justamente para impedir a validação anual desses dados dos aposentados e pensionistas que estavam tendo seus descontos. Qual que era o propósito do texto apresentado pelo Bolsonaro? Que anualmente as pessoas que têm esses descontos destas taxas assistenciais teriam que renovar a autorização para esses descontos, mediante a biometria ou assinatura, o reconhecimento facial, por meio de um mecanismo que garantisse que as pessoas concederam autorização para o desconto. O que fizeram esses deputados, o atual ministro da Previdência? Ele, por meio dessa emenda que foi aprovada pelo Congresso Nacional, postergou isso para só 2023. Ou seja, você vê que ele estava atuando junto com essas entidades e provavelmente sabendo do que vinha ocorrendo já em 2021. E ele estava atuando, portanto, em parceria com essas entidades que hoje revelaram que desviaram no mínimo 6,5 bilhões dos nossos aposentados e pensionistas. Então você vê que ele é partícipe desse esquema. Não há condições dele continuar sendo ministro, ele que já está há 4, 5 dias no ministério, mas pelos fatos que foram revelados, se o governo tivesse o mínimo de compromisso com o combate à corrupção, esse senhor teria que ser demitido. E a gente vê inclusive um jogo de cena hoje do PDT, que declarou que, olha, nós estamos saindo da base do governo Lula porque o ministro Carlos Lupe ele pediu demissão, né, mas foi forçada a sua demissão do ministério. Isso também é um jogo de cena do partido para tentar preservar a sua imagem. Que a gente sabe que esse senhor, o atual ministro da Previdência, o senhor Vonei Queiroz, ele é filiado ao PDT, ele é presidente do PDT do estado de Pernambuco, ele foi 6 vezes deputado federal pelo PDT, ou seja, ele está lá representando o seu partido no ministério, e é um jogo de cena do PDT para tentar se afastar desse escândalo. Que a gente tem que reforçar aqui. A gente sabe que o PT é muito famoso por envolvimento em escândalos de corrupção, mas no geral eles assaltavam os Correios quando aconteceu o escândalo do Mensalão. A Petrobras e uma série de outras empresas estatais, no caso do Petrolão, em todos os casos de corrupção revelados pela Operação Lava Jato. E agora nós temos que, não contente em assaltar os cofres públicos das empresas estatais, eles estão assaltando direto o bolso dos aposentados e pensionistas, dos cidadãos brasileiros. Não basta para eles assaltarem os cofres do Estado brasileiro, agora eles estão assaltando diretamente os cidadãos brasileiros com esse escândalo que é grotesco e que cabe sim, se o senhor Davi Alcolumbre tiver um mínimo de vergonha na cara, convocar a reunião do Congresso Nacional para que essa CPMI seja instaurada o quanto antes, para que esses fatos sejam apurados, que com certeza eles apontarão o envolvimento tanto do Carlos Lupe quanto do senhor Vonei Queiroz nesse esquema de corrupção. Então é importante que a CPI detenha instrumentos de autoridade, por exemplo, quebra de sigilo bancário, para saber quem são os beneficiários finais desse esquema de corrupção que lesou, no mínimo, 4 milhões de brasileiros. Ótimo, Frederico. Agora a gente recebe Carol Esponza aqui no programa Entre Linhas. Boa tarde, Carol. Sempre bom estar contigo aqui, dividir tela contigo. Conta pra gente qual é a sua visão, né, em relação a essa CPMI do roubo dos aposentados, que está travada, muito provavelmente, por interesses de muitas pessoas aí, tem interesse do governo, tem de outras pessoas também. A gente vê, infelizmente, o Congresso, mais uma vez, sendo frouxo diante dos interesses do governo ou do STF, né? Boa tarde, Carol. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Frederico. Sempre um prazer estar aqui. Pois é, né? A gente tem várias CPIs ali travadas, não é só essa. Estava vendo aqui o Frederico falar com maestria sobre todos esses escândalos de corrupção, Itaipu, Correios, tudo isso tem também CPI, mas essa CPI em específico, a gente está falando do maior escândalo de corrupção, agora com essa descoberta dos 90 bi do consignado, né? A gente já estava ali com os 6,3 bi dos repasses que eram
das associações ali de aposentados, né? Mas agora, então, essa cifra chegou a um montante como jamais visto. E aí a gente vê, nem todos os parlamentares do partido de oposição, o maior partido de oposição do Brasil hoje, que é o PL, não são todos os parlamentares que estão assinando e toda a base do governo tirando o corpo fora, né? Fazendo ali aquelas postagens nas redes sociais, né? Na imprensa associada ali, a assessoria de imprensa do governo, né? Falando que esses desvios começaram na gestão Bolsonaro, mas muito bem colocado. O Bolsonaro fez uma medida provisória que facilitava a verificação disso, porque, claro, o INSS não é de hoje, gente. Esses escândalos do consignado, o senador Rogério Marinho, que foi secretário especial da Previdência, mencionou recentemente que vem desde 1991. Então, veio dele essa iniciativa de uma medida provisória que foi convertida em lei, e depois o Congresso, ali o Centrão, sempre os mesmos interesses, não é só o PDT, como o Frederico mencionou, mas tem o Solidariedade e outros partidos envolvidos nisso, arrumaram um jeito de enfiar um jabuti dentro de um outro projeto de lei para então mudar esse texto e permitir que todas essas fraudes continuassem. Então a gente está vendo ali todos os partidos envolvidos nisso e os partidos da base aliada tentando sufocar essa CPMI. Eu adoraria que essa CPMI andasse até mais rápido do que todas as outras, porque isso sim já está sendo visto como a única possibilidade de derrubar esse governo, né? São vários os pedidos de impeachment, os casos de pedalada fiscal, mas até hoje nada foi para frente. Se isso não for para frente, nada mais vai, né? Essa operação abafa que a gente está vivendo, Mari. Ótimo, Carol, vou só registrar alguns comentários aqui. Guilherme Augusto Ximenes de Oliveira, também conhecido como Gui Oliveira, nosso apresentador aqui na Gazeta do Povo, disse que sempre na audiência desse programa maravilhoso, com a melhor de todas, Mari Braga. Obrigado, melhor é você, Gui. Um abraço para você. Tem também muita gente comentando aqui. Rose Freitas, Elizabeth Pesarini, Dadinha, Balbino Santana, pessoal comentando bastante aqui. Deixe também a sua opinião e não se esqueça de deixar o seu like também para que essa transmissão, esse programa chegue a mais gente, a gente leve essa informação adiante. Carol, tem a questão também que a gente tem visto, né, que tem tudo a ver com o que você estava analisando até agora, o que a gente trouxe aqui, que essa questão, mais uma vez, novas interferências do STF na Câmara, especialmente a gente vê ali com fatores que podem interferir em Jair Bolsonaro. Muitos levantam, é claro, naturalmente, que ele é o alvo principal do STF, que muitos outros acontecimentos, como, por exemplo, os presos do 8 de janeiro e tudo mais, são só a base de toda uma narrativa. Como você tem visto essa tentativa do STF de cada vez mais se impor, especialmente agora com o novo episódio que envolve aí o ramagem e tudo mais, como você tem visto mais esses novos episódios do STF que diminuem aí o poder do Congresso? Mari, se a gente for falar aqui dos abusos, né, só dessa questão do 8 de janeiro do STF, a gente precisaria ficar aqui até a noite. O Ramagem está no STF por um motivo simples, né? Ele é o único que tinha um foro privilegiado, então ele entrou ali naquele grupo especial, né, do Jair Bolsonaro, e aí a Câmara tem essa prerrogativa de tirar, então, de parar, fazer travar a ação penal do Bolsonaro, teria que fazer isso para os demais réus. Ao se fazer isso, você tira o foro privilegiado, porque, né, de novo, só ele está ali com foro privilegiado. Bolsonaro é ex-presidente, por mais que o STF tenha esse entendimento de ter estendido o foro ali para quando você perde o mandato, é uma mudança de entendimento do STF recente também, um abuso, mas você teria que estender isso para os demais. Aí o STF fatiou ali, né? Não, então vamos só pegar só um pedaço aqui do que o Ramagem fez, o outro pedaço fica no STF, um malabarismo. E quando você olha ali a denúncia do Ramagem, ela não se sustenta. Era aquela coisa lá da ABIN, né? Do First Mile ali, que estaria monitorando, ou das urnas eletrônicas, que havia, à época, um convênio da ABIN com o TSE, então é uma falácia tudo aquilo que está acontecendo com ele, nem poderia estar aí. E aí a gente vê
relacionado a isso, que é o caso da dosimetria da pena da Débora, né, do Batom, que escreveu ali Perdeu Mané na estátua do Batom, aquele voto simbólico do Fux, talvez um dos assuntos mais importantes, porque o Fux escancara esses abusos do STF ali no voto dele, alegando que a pena da Débora deveria ser reduzida, né, e fazendo uma pressão. A gente teve The Economist fazendo vários editoriais, uma pressão popular real no sentido de rever certas penas, né, fazer individualização de penas para esses réus do 8 de janeiro, e aí o STF tenta uma saída honrosa, um projeto de lei em tese de autoria, né, ali do Senado, da Câmara, do Congresso, mas a gente sabe que esse projeto de lei foi escrito a 4 mãos com o STF para dar uma aliviada ali, uma saída honrosa para o STF em relação a essas penas. Isso é um absurdo. O STF não pode legislar, não tem que legislar. O STF tem que ser acionado e, quando acionado, ele dá opinião sobre aquilo ali. A gente não pode ter ministro dando entrevista falando sobre opinião de processo que ainda vai para lá. Então, esse PL novo ali da anistia é um escárnio. O que a gente vê é um parlamento refém do STF, refém de uma outra instituição. O parlamento que deveria estar fiscalizando o STF está omisso, está refém do STF. Ótimo, Carol, a gente já volta a conversar contigo. Queria aproveitar e lembrar o pessoal que amanhã, a partir das 3 da tarde até às 6, provavelmente, estaremos aqui num programa especial Entre Linhas sobre a manifestação na passeata em Brasília, pedindo pela anistia dos presos do 8 de janeiro. Vou, inclusive, registrar aqui que tem uma resposta do STF. Eles colocaram como resposta do STF sobre manifestação de 7 de maio, essa que será em Brasília. Os eventos e sessões de julgamento previstos para a semana não tiveram alteração em razão da manifestação anunciada. O tribunal está em diálogo com as instituições de segurança pública do Distrito Federal e, como de praxe, quando há grandes manifestações, serão adotadas medidas de reforço nas instalações do prédio. Eu ia fazer um comentário, não vou fazer porque a gente corre riscos, apesar de eu ter um advogado aqui na minha frente, né? Mas tem outras publicações também do STF sobre os assuntos que a gente está tratando aqui, como a CPMI e tudo mais. A gente vai colocar aqui no ar, se estiver ok. Vitor Kunze, o nosso comandante, podemos chamar? Podemos chamar. E aí eu vou pedir para o Frederico ler, porque o meu retorno está bem ruim ali para eu conseguir enxergar. Dá uma lidinha aí para a gente, por favor. Mari, o STF, em relação a esse caso do INSS, as pessoas começaram a questionar. O tribunal se manifesta sobre todos os assuntos e quer se intrometer em todos os assuntos do país. Por que eles não falaram nada sobre a questão do INSS? Pois então, tem ali a publicação, disse o seguinte. Por favor, Vitor, se puder botar ali o primeiro slide. Por que o Supremo Tribunal Federal não se manifesta sobre o caso do INSS? Porque, pela Constituição, o STF só atua quando é acionado. O segundo slide, por favor. O que isso significa? O STF só pode se manifestar judicialmente quando acionado por meio de ações ou recursos judiciais, não julgando por iniciativa própria. O último. Este princípio é importante para garantir a imparcialidade do Poder Judiciário. Veja que interessante, né? O STF, em todos os assuntos que dizem respeito, seja ao Bolsonaro, a própria publicação da revista The Economist, agora a questão da passeata de amanhã, ele emite notas, o inquérito das fake news que foi instaurado por iniciativa própria do STF, a gente sabe por meio daquela portaria do ministro Dias Toffoli, que designou Alexandre de Moraes como relator do caso do inquérito das fake news lá em março de 2019. Então você vê assim, a ironia, o cinismo do Supremo Tribunal Federal, inclusive numa publicação oficial aí no seu Instagram, dizendo que não, olha, o tribunal respeita o princípio do que a gente chama da inércia jurisdicional, de que ele só age quando provocado. E a gente sabe que isso é mentira, até porque ontem o ministro Gilmar Mendes participou de um evento em Madrid, de um seminário em Madrid, e ele deu a seguinte declaração, abre aspas, o tribunal se orientou pelo dever de ação que decorre da Constituição. Ou seja, mas ele respeita o princípio da inércia ou ele age movido por esse dever de ação? O mesmo se pode dizer da defesa da democracia. Estou ouvindo hoje que a Constituição de 88 plasmou uma ideia de democracia ativa, descendente, militante, que se mostra intolerante com aqueles que são intolerantes para com a democracia. Nós poderíamos estar aqui, muitos de nós, contando a história de um golpe, mas estamos aqui, ao contrário, com uma história constitucional de resistir a uma tendência autoritária
totalitária. E aí o ministro disse que rejeita a anistia, que cabe somente ao Supremo Tribunal Federal se manifestar acerca da questão das penas, dos presos do 8 de janeiro, dos manifestantes do 8 de janeiro. E o diretor-geral da Polícia Federal, ainda pior, disse que é um capricho político discutir a anistia. Sendo que a gente sabe, eu só queria lembrar aqui para os nossos espectadores, o julgamento do Supremo Tribunal Federal na DPF 153 de 2010, nós já tratamos aqui que tratava da questão da revisão da lei de anistia de 1979, que beneficiou ali os terroristas, assaltantes de banco, toda a elite política esquerdista de hoje, Dilma Rousseff, José Dirceu, que foi beneficiada pela anistia e que agora grita sem anistia. O que disse o Supremo Tribunal Federal naquele momento? Diferente do que afirma hoje o ministro Gilmar Mendes. O ministro Aros Grau, que foi o relator dessa decisão, disse o seguinte: no Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário não está autorizado a alterar, a dar outra redação adversa nele contemplada a texto normativo. Pode, a partir dele, produzir distintas normas, mas nem mesmo o Supremo Tribunal Federal está autorizado a reescrever leis de anistia. E o próprio ministro Gilmar Mendes disse o seguinte nesse julgamento: antes de tratar desse ponto específico da fundamentação do arguente, abre-se parêntese para ressaltar que esta corte, no recente julgamento do caso Cesare Battisti, discutiu justamente a respeito da dificuldade teórica e prática de se definir o que seja crime político e distingui-lo dos crimes comuns. Mas a questão não reside na conceituação do que seja crime político, e sim na própria característica do ato de anistia. Assim, a anistia é ato revestido de caráter eminentemente político e sua amplitude é definida de forma política. A competência extraordinária do Congresso para conceder anistia foi inaugurada pela Constituição de 1891 e não cabe ao Supremo Tribunal Federal revisar o ato da lei de anistia. E, inclusive, ele dá o exemplo aqui da África do Sul. Ele diz aqui: de outra sorte, o exemplo da África do Sul, que concedeu anistia ampla, inclusive quanto aos horríveis crimes ocorridos sob o regime do apartheid, demonstra o valor deste instrumento na pacificação institucional. A ideia de anistia como integrante deste pacto político constitucionalizado não pode ser tomada de forma restritiva, ao contrário, perderia sentido a própria ideia de pacto ou de constituição pactuada. Ou seja, o ministro Gilmar Mendes, que defendeu a anistia contra os agentes estatais da África do Sul que praticaram aquele regime criminoso de apartheid, de separação entre brancos e negros, é o mesmo ministro que quer negar a anistia a Débora, que, por exemplo, fez a pichação da estátua. Então você vê o cinismo dos ministros emitindo notas públicas que contrariam claramente o que eles têm feito, ou, no caso agora, o ministro Gilmar Mendes, que nesse seminário em Madrid diz que rejeita a anistia e que essa decisão cabe ao Poder Judiciário. Quando a gente sabe que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é muito clara de que essa questão é de competência do Congresso Nacional, tal qual previsto no artigo 48 da Constituição Federal. Ótimo, Frederico. Quero registrar aqui, agradecer a Edila Porto pela audiência. Também a Carla Castanheira Alves, que disse, rindo alto aqui com essa postagem do STF. De fato, parece uma piada, né? E o pior é que tem gente que acredita mesmo que é assim mesmo que eles têm se colocado, né? Carol Esponza, diz pra gente como você tem visto essa questão também, né, da anistia, como bem trouxe o Frederico, e a gente discute aqui sempre, né, como o STF tem tomado posse mesmo dessa decisão em relação aos presos do 8 de janeiro, em relação à anistia, sendo que, na verdade, isso seria competência do Legislativo. Bom, o Frederico deu uma aula ali, né? Tá difícil falar sobre isso depois dele. Vou votar com o relator em toda essa questão aí sobre esse fator da anistia ser político. É isso, é uma decisão do Congresso Nacional que o STF não vai poder revisar depois, porque isso é mais uma... Eu nem sabia, eu nem não tinha visto essa nota do STF e eu tinha falado exatamente isso na minha fala anterior, né? O STF não pode sair dando opinião sobre tudo, e é o que ele faz. E aí as pessoas já começam a ficar na expectativa. Por que o STF não tá falando sobre o INSS? Porque o STF não tem que falar sobre o INSS, ele não havia sido provocado. E também é mentira, porque já saiu uma reportagem numa outra emissora falando que o STF, né, quando os ministros mandam no WhatsApp dos repórteres e eles falam, não, já recebi que o STF está muito preocupado que isso vai parar lá. Muito provavelmente vai, porque a gente tem que entender de onde vai vir primeiro dinheiro para ressarcir os aposentados desse valor todo, né? E aí começa a ficar
ficar esse ponto. Quando o STF vai se manifestar? Não, gente, o STF não tem que se manifestar sobre nada. Na verdade, quando o STF se manifesta, tem que ser nos autos dos processos. A gente não tem que ficar assistindo o que a gente assiste todos os dias, praticamente, agora, que é ministro do Supremo dando entrevista defendendo o Supremo. A gente vê o ministro Barroso, né, num papel de garoto propaganda do STF, quando teve... Já vinha fazendo uma série de editoriais no Estadão, defendendo os gastos da corte, né? Falando que a corte gasta muito, uma das cortes, nossa corte, o STF gasta mais que a realeza britânica. E aí ele defende isso num artigo falando que isso reflete o grau de confiança que o brasileiro tem no judiciário, uma completa desconexão da realidade. E aí, após essas críticas da The Economist, ele veio de novo a público para defender, né, tentar argumentar alguma coisa ali, falar que o STF, que a The Economist estaria ao lado dos golpistas e que o STF salvou a democracia. Isso em nenhum país do mundo existe. Fico imaginando um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos indo a público falar sobre isso. Eles não falam, eles falam sobre casos em tese, assim, não dão declaração sobre coisas, principalmente coisas que ainda vão ser julgadas. Então a gente tem uma completa politização da corte, né? Ministro Flávio Dino dando aí prazo para parlamentar se explicar sobre um acordo que ele tinha feito ali de emendas com o Hugo Mota. Que é isso? Isso é questão interna corporis do Congresso. De maneira nenhuma o ministro do STF pode pedir uma explicação sobre um parlamentar. Parlamentar é inviolável sobre atos, opiniões, sobre o exercício do seu mandato. Então é uma completa inversão de valores. É isso que a gente está vivendo com o STF hoje. Parabéns, Frederico, pela exposição aí da anistia. Nada a acrescentar em relação à anistia, Mari. Ótimo, Carol. Frederico, tem outra questão aí que a gente está aguardando. Hoje ainda tem o julgamento do caso Débora Rodrigues, a moça do batom, que escreveu Perdeu Mané, a frase que, na verdade, é do ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que existe grande expectativa, apesar de a gente saber também que é muito pouco provável que haja uma mudança grande de pensamento ali dos ministros, mesmo aqueles que tiveram divergência em relação a Alexandre de Moraes, como o Fux, ainda assim propõem ali, né, sugerem algo que seria muito mais do que o caso dela mereceria, né, Frederico? Infelizmente, Mari, a gente sabe que hoje, o julgamento da Débora ele se encerra hoje, na sessão do plenário virtual da primeira turma. Já temos 3 votos pela condenação dela em 14 anos. São os votos do ministro Alexandre de Moraes, que foi acompanhado tanto pelo Flávio Dino quanto pela ministra Carmen Lúcia. O ministro Cristiano Zanin divergiu do voto do relator Alexandre de Moraes e fixou uma pena de 11 anos contra a Débora. E a gente sabe que o Fux divergiu de todos os demais e fixou ali uma pena de 1 ano e meio que ela fosse condenada apenas pelo crime de deterioração do patrimônio público. Acontece que, encerrado esse julgamento hoje, assim que seja proclamado o resultado, ainda cabem alguns recursos pela Débora. Que a preocupação é o seguinte: a gente tem que... A prisão domiciliar, como regra, ela só cabe enquanto não vem ainda a questão da prisão definitiva, ou seja, até o trânsito em julgado da decisão judicial. Não caberia mais aí a apreensão das pessoas que sabem a dor e o sofrimento que está passando a Débora, de que uma vez transitada em julgado, não cabendo mais nenhum recurso contra a sua condenação, que ela fosse transferida de casa novamente para uma penitenciária. No entanto, cabem ainda alguns recursos, cabem ainda os embargos de declaração, que são um recurso cabível quando há alguma omissão, uma obscuridade, uma contradição na decisão judicial. Depois disso, caberiam ainda eventuais embargos infringentes, que é quando não há uma decisão condenatória, quando há uma condenação condenatória não unânime, e no caso de 2 votos divergentes. Aí é uma discussão no Supremo se cabe ou não esses embargos, quando esses votos... Só caberia quando esses 2 votos divergentes são votos de absolvição do réu, o que não é o caso da Débora. Inclusive foi o que aconteceu no caso do Collor, que ele apresentou esse recurso de embargos infringentes e o Alexandre de Moraes inadmitiu os recursos sob esse fundamento de que a divergência ali era só quanto à pena e não quanto à prática do crime ou não. Ou seja, se for mantido esse entendimento, ela seria provavelmente transferida para uma penitenciária comum em breve.
Além disso, caberia, nessa hipótese, um outro recurso, que é o agravo interno, e caberia ainda novos embargos de declaração. Então, ainda um longo tempo. Pode ser que vá se arrastando aí por mais uns meses o julgamento do caso Débora. Mas a gente sabe que no próprio caso da prisão definitiva, agora o Supremo Tribunal Federal, no caso do presidente Collor, deferiu o pedido da defesa dele de prisão domiciliar, que ele estaria com Alzheimer ali, uma série de outras condições de saúde. O caso da Débora é um pouco diferente, porque no caso dela, ela não apresenta nenhum quadro aí de doença grave, mas a gente sabe que é o caso de mãe, né, que tem filhos menores de 12 anos de idade, que o Supremo tem essa jurisprudência aí no caso de prisão preventiva na conversão na prisão domiciliar. Então, uma expectativa muito difícil que o Supremo venha a rever a condenação da Débora, infelizmente. A gente sabe, inclusive, que no próprio caso do Fux, eu tive a oportunidade de falar aqui, o Fux enquadrou ela no artigo errado da Lei de Crimes Ambientais, pois no máximo o crime que ela teria praticado não foi de deterioração do patrimônio público, mas tão somente o caso de pichação. Um está previsto no artigo 61, outro no artigo 62 da Lei de Crimes Ambientais. E a gente sabe que daí a importância de continuar a pressão social sobre o Poder Legislativo para aprovar essa lei de anistia, para que sejam corrigidas essas injustiças praticadas não só no caso Débora, mas os outros milhares de presos aí do 8 de janeiro, que estão aí, centenas de pessoas, inclusive, que acabaram indo para a Argentina, por exemplo, que estão ali aguardando a definição dessa situação, mas a gente sabe que a pressão, tanto por parte do STF quanto do governo, tem sido muito forte para impedir que o Poder Legislativo aprove esse PL da anistia, mas amanhã a gente vai ter essa passeata, inclusive a gente vai fazer, né, só reforçando aqui, né, Mari, a cobertura exclusiva da manifestação das 3 horas da tarde até às 6, para dar informações ali de última hora sobre a passeata de amanhã, que vai contar aí com a presença de inúmeros senadores, deputados e da população do Brasil todo em apoio a essa causa que é nobre e é humanitária. Ótimo, Frederico. Até, Carol, queria ouvir sua opinião também, né? A decisão de fazer no 7 de maio, durante a semana, está sendo diferente das outras manifestações que aconteceram sábado, domingo, enfim, pedindo pela mesma causa, né? E Silas Malafaia, quem está encabeçando aí essa passeata, diz que é por conta exatamente das atividades acontecendo em Brasília, né? Que é, de fato, para pressionar ali os parlamentares, principalmente, que a gente sabe que estão cedendo bastante aí aos interesses do executivo judiciário. Carol, você acredita que essa passeata pode, de fato, pressionar, mesmo, como disse Silas Malafaia, não importando tanto neste momento o público, né, a quantidade de gente que vai estar lá, porque é muito difícil hoje o pessoal de todo o Brasil se deslocar até Brasília, ainda mais que está tudo muito caro, principalmente as passagens aí, né, tá bem difícil viajar, mas que a grande intenção é fazer uma movimentação e pressionar diretamente os parlamentares. Você acredita que essa é uma boa estratégia, que deve funcionar essa passeata de amanhã? Mari, eu vou a todas essas manifestações, assim, desde o impeachment da Dilma, eu sempre estou nessas manifestações. Mas o que a gente está vendo hoje no Brasil, eu acompanho a última manifestação que eu tive, que foi sobre esse assunto aqui em Copacabana, eu sou do Rio de Janeiro, foi uma manifestação um pouco mais esvaziada. Eu não acho que seja por um desinteresse. Eu acho que seja por medo, né? A população está com medo de se manifestar, de dar opinião, de falar nas redes sociais, enfim, desde perseguição e censura até o cancelamento, né? Até uma questão profissional, de trabalho, isso hoje atrapalha as pessoas. Então, assim, eu não acho que vai ser uma manifestação grande, claro, em Brasília, no meio da semana, mas eu acho que é muito importante, sim, que esse assunto esteja constantemente na mídia. Toda vez que você marca uma manifestação, a imprensa vai ser obrigada a pautar esse assunto, mesmo aquela imprensa que é contra, né, a anistia, abertamente contra a anistia. E, de novo, né, falei aqui do voto do Fux, o quanto ele foi emblemático, o quanto ele foi importante, o quanto ele está sendo ainda importante para que as pessoas tenham noção do que está acontecendo com a Débora, né? Esse tipo de manifestação só faz com que esse assunto seja falado e que essa pressão chegue no STF e chegue na imprensa internacional. E lembrando, gente, que não é só a Débora, que é mãe de filhos menores e que deveria estar em prisão domiciliar. A gente tem a Juliana,
Juliana, que é mãe de 3 filhos menores. A gente tem outras presas do 8 de janeiro. Essa liberou geral ali, né, para as mães irem para casa, né, para cumprir a lei, na verdade, começou com Adriana Anselmo, esposa de Sérgio Cabral, né? Então foi um liberou geral no sentido de que quando a presa é por corrupção, eu brinco que é com crises menores, né? Todos esses, os crimes maiores, que diz que nem seria pichação. Eu concordo com o que o Frederico falou, que ele deveria ser enquadrado como pichação, mas ele nem sequer é uma pichação, porque ela escreveu de batom, no dia seguinte lavou a estátua estava limpa. Então, se tiver que enquadrar em algum crime, que enquadre nesse de pichação. Mas esses crimes maiores de pichação, a pessoa tem 14 anos, mas crimes de lavagem de dinheiro, de corrupção, de tudo aquilo que o Cabral teve 450 anos de pena, aí não. Aí pode ir para casa. Então, assim, é rir um pouquinho para a gente ainda ter, né, uma esperança nesse Brasil, mas na verdade isso é desesperador. É verdade, Carol. A gente já volta contigo. Agora eu vou dar boa tarde para Victor Lucchesi. Boa tarde, Victor. A gente falando aqui sobre manifestação amanhã em Brasília, inclusive. Vou reforçar, teremos cobertura especial. Exatamente para a gente conseguir acompanhar mais de perto o que vai estar acontecendo em Brasília, já que muita gente não estará lá, então teremos imagens em tempo real e também vamos analisar aqui no estúdio, enquanto as imagens vão passando, vamos acompanhar alguns discursos de lá também. Você acredita que será importante neste momento mais uma passeata pedindo pela anistia dos presos do 8 de janeiro, considerando que, inclusive, o PL da anistia, que teve aí assinaturas suadas, né? Foi difícil conseguir as assinaturas para pedir a urgência e o projeto está engavetado pelo presidente da casa. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Frederico e todos os amigos que nos acompanham aí. Todo momento em que a pauta é novamente colocada à tona, em que ela volta a ser debatida nacionalmente, como foi o caso daquela manifestação que infelizmente não foi tão cheia lá em Copacabana, como foi o caso da última manifestação que foi realmente mais impactante em São Paulo, todas as vezes em que esse assunto volta à tona, as pessoas são compelidas a pensar nele, principalmente aqueles que se preocupam com o voto da população em 2026. Já que as ferramentas jurídicas que deveriam ser as corretas para serem utilizadas nesse momento não estão surtindo efeito, porque quando aquele que tem a capacidade decisória não se balança com nenhuma argumentação jurídica, a única saída se torna a saída política. E diante da saída política, a manifestação é o alimento daquilo que é o trabalho para se conquistar popularidade. Quantos parlamentares que estão hoje na Câmara Federal com o poder decisório de apoiar ou não esse projeto de anistia aos presos políticos do 8 de janeiro, quantos deles não começaram em manifestações? Muitos aí, cada um nas suas causas ideológicas, se fizeram politicamente, se construíram politicamente a partir de manifestos populares, a partir de participação em passeatas, em carreatas, em atos públicos. Nós vemos aí durante as eleições municipais, especialmente, a quantidade de comícios. Então, tudo isso é parte integrante e indissociável da vida política. A arena política exerce, ela exige que o político exerça esse tipo de participação em atos públicos e ainda que não participe, que ele respeite e entenda o tamanho disso para a construção de um debate. Então, as manifestações, à primeira vista, para quem é parte do mundo jurídico, elas podem não ter um grande peso, porque muitos estão presos ainda na análise sob perspectiva do jurista. Um advogado ou membro do Ministério Público, ou mesmo um juiz, ele não vai entender qual o peso de uma manifestação para uma decisão judicial. E esse peso é praticamente nulo. Porém, o campo em que se discutem
as penas relativas às pessoas presas aí no 8 de janeiro, ele não é mais jurídico há muito tempo, ele passou a ser um campo político. Alguns jornalistas já ventilam na imprensa especializada que os membros do STF, os ministros do Supremo Tribunal Federal, já estão dizendo que caberá à lei, né, ou seja, a iniciativa política, a iniciativa parlamentar, redefinir o tamanho das penas para essas pessoas. Eu, como advogado, eu tenho uma certa dificuldade em explicar isso para os meus pares, porque como é que a lei é que determina penas em casos específicos, né? Nunca se viu isso, mas diante da situação em que a gente vê aí uma corte que é híbrida, ao mesmo tempo é jurídica e é política, isso tem até uma certa base teórica, né? Então a manifestação começa a se tornar algo dentro desse âmago da arena política, algo que fará diferença, porque se os políticos não se sentirem pressionados a apoiar a revisão dessas penas, ou mesmo a anistia, que é o grande desejo do espectro ideológico da direita, eles não vão assinar, até porque o outro lado da esquerda hoje tem a caneta do executivo e tem as famosas emendas parlamentares, né, que podem ser um objeto de barganha muito mais poderoso do que qualquer medo de não ser reeleito. Ótimo, Victor. O pessoal questiona bastante, viu, Frederico, se Bolsonaro estará presente amanhã, porque tem um agravante aí na situação dele, né? Acabou de sair da UTI, no estado realmente grave, né? A gente contava aqui todos os dias qual era o boletim médico e tudo mais, mas a gente sabe a importância e o peso que tem se Jair Bolsonaro estiver lá. Será que teremos, então, Bolsonaro apoiando a passeata de amanhã presencialmente, apesar, né, de toda a circunstância médica? Parece que os médicos recomendaram que ele não fosse, né, para a manifestação, mas eu acho que diante aí da urgência do tema e da gravidade do momento vivido pelo Brasil, pelo menos uma passadinha eu acho que o presidente Bolsonaro vai dar. Até porque, segundo informações, até um tema que a gente tem essa semana importante hoje no Brasil, que é a presença de um oficial do governo americano responsável pelas sanções impostas pelo governo americano contra indivíduos ou entidades ao redor do mundo envolvidas em casos de corrupção, violação grave de direitos humanos, que veio para o Brasil ontem, se reuniu com o senador Flávio Bolsonaro, também se reuniria com o presidente Jair Bolsonaro, que vai tratar, dentre outros assuntos, da questão das eventuais sanções a serem aplicadas contra o ministro Alexandre de Moraes. E a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes que tem sido, dentro do STF, um dos principais articuladores contra a aprovação do projeto de lei da anistia dentro do Congresso Nacional. Então, me parece que provavelmente o presidente Bolsonaro vai sim estar presente, ainda que provavelmente por uma breve passagem, não vai conseguir fazer o deslocamento ali, né? Porque o pessoal vai fazer uma passeata da Torre de TV em Brasília até a entrada ali do Congresso Nacional. E sabe ali que é o eixo dos ministérios, para quem já foi para Brasília conhece, ali é uma distância, provavelmente deve dar ali uns 2 quilômetros. O pessoal vai fazer essa marcha em direção ao Congresso, e até é simbólico, porque justamente o Congresso que cabe, como a gente já falou aqui algumas vezes, nos termos do artigo 48 da Constituição Federal, conceder anistia, uma competência que foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 153 em 2010, ali, cujo relator foi o ministro Aros Grau. Inclusive, o voto do ministro Aros Grau, que o ministro Gilmar Mendes falou que era talvez o voto mais brilhante do ministro Aros Grau na sua história enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, justamente quando os ministros ali do STF se negaram a rever a lei de anistia. Naquela ocasião, a esquerda pretendia que a lei de anistia de 1979 se aplicasse tão somente a um dos lados, ali, o lado dos sequestradores, terroristas, que praticaram uma série de crimes entre as décadas de 60 e 70 no Brasil, e que não fosse aplicada anistia aos agentes do Estado que estavam envolvidos ali nos atos de repressão a esses grupos terroristas que atuaram no Brasil entre a década de 60 e 70. Então, quando o Supremo Tribunal Federal julga ali em 2010 esse processo, essa DPF 153, ele deixou muito claro que a anistia é um instrumento importante de pacificação social. Inclusive, como a gente leu aqui agora há pouco, o ministro Gilmar Mendes, inclusive faz a menção à lei de anistia ocorrida na África do Sul para
beneficiar ali os agentes do apartheid, que praticaram, né, aquele regime de segregação racial na África do Sul, e o ministro Gilmar Mendes louvou essa lei de anistia no sentido de permitir a pacificação social na África do Sul ali, pós-regime do apartheid, com a presidência do Mandela, e reafirmou, então, a importância da anistia enquanto mecanismo de pacificação das instituições e de pacificação da sociedade. Então, cabe sim ao Congresso Nacional aprovar esse projeto, e é importante esse ato amanhã para reforçar essa pauta diante ali dos deputados e senadores, a quem cabe sim apreciar todos esses eventos, até porque a gente sabe que esses processos que tramitam hoje no Supremo Tribunal Federal referente aos atos do 8 de janeiro são absolutamente inconstitucionais e ilegais. O Supremo não tem competência para julgar essas pessoas, a competência seria dos juízes de primeiro grau e, no entanto, desrespeitando todas as regras relativas ali ao devido processo legal, os ministros optaram aí por fazer esse julgamento político dessas pessoas, e a gente sabe todo o sofrimento que elas têm passado aí na prisão, pessoas de idade avançada, com uma série de comorbidades, doenças extremamente graves e crônicas, que necessitam de cuidados médicos e que, no entanto, estão vendo negados os seus direitos, sob o aplauso, infelizmente, de uma parcela aí da imprensa e de próprios juristas aí, aplaudindo essas medidas arbitrárias do Supremo Tribunal Federal. Ótimo, Frederico. Agora a gente volta com o Victor. Victor, outras vezes que a gente teve manifestações pedindo pela anistia dos presos pelo 8 de janeiro, a gente até discutia, eram momentos em que a gente via explodindo ainda mais uma revolta em relação ao governo Lula por questões que envolvem principalmente economia. E aí existia esse debate, né? Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro disse, olha, a próxima manifestação, que eu não lembro agora em qual cidade que era, eu acho que era a primeira, em Copacabana, a próxima manifestação tem que ser sobre PL da anistia. É uma única pauta, não é para pedir impeachment de Lula agora, porque a gente precisa focar em PL da anistia. A gente até discutiu aqui se essa seria mesmo a melhor estratégia, né? Se não seria melhor ampliar a pauta aí. Mas fato é que agora, neste momento dessa nova passeata em Brasília, tem outro escândalo explodindo e que envolve o governo Lula, né? Que é a questão do INSS, do roubo dos aposentados, enfim. Isso deve pesar também, apesar dessa passeata ter um nome, né? Ter esse tema principal. Você acredita que ela pode ser ainda reforçada? Pode ter mais gente querendo participar, especialmente por conta desse escândalo? Porque a insatisfação é ainda maior agora, né? Com toda certeza, cada baixa na popularidade do atual governo, ela implica em aumento da capilaridade da causa da anistia, porque as pessoas ligam intimamente o governo Lula e a pessoa do Lula, a ideologia do Lula, à pauta anti-anistia. Até mesmo os apoiadores do Lula fazem questão de reforçar a todo momento, vide gritos do sem anistia, que eles são contrários a essa pauta. E existe esse fenômeno político, né? Quando um governo ele encampa uma certa preferência por determinado tema, tudo aquilo que é relativo a esse tema vai ficar mais palatável para a população que apoia esse governo e menos palatável para a população que é contra. Então, com certeza, vai implicar no aumento da preferência da população pela anistia, o fato de estarmos agora enfrentando talvez o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. O terceiro escândalo gigantesco do PT, o mensalão, o petrolão e agora o aposentão. Esses três escândalos, né, formam aí uma tríade, uma trilogia posso dizer aí, uma trilogia da desgraça, né? Perdão pela palavra, mas essa é a realidade. E a pauta da anistia é hoje a pauta que representa os contrários ao governo Lula. Se os contrários ao governo Lula são a favor da anistia, a população menos letrada, a população que acompanha menos política, não consegue dissociar uma coisa da outra. Ela entende que, se ela é contrária ao governo Lula, então ela tem que ser a favor da anistia. Mas isso não tira o mérito do discurso do presidente Bolsonaro lá atrás. Por quê? O que o presidente Bolsonaro queria, dizendo que deveríamos focar exclusivamente em PL da anistia e não em eventual impeachment ou pedido de impeachment do presidente Lula, é porque a pauta da anistia ela é uma pauta humanitária que pode ser maior do que a pauta
do impeachment. Nem todas as pessoas serão favoráveis ao impeachment do Lula, por pior que esteja o seu governo, mas todas as pessoas conseguem se afetar, se incomodar com o fato de uma mulher inocente, uma cabeleireira que nunca fez mal a ninguém, e simplesmente escreveu, eu me recuso a chamar isso de pichação, ela escreveu numa estátua com um batom que sai com água, pegue 14 anos de prisão. As pessoas adotam essa como uma causa humanitária muito maior do que uma causa política. E foi nisso que o presidente Bolsonaro mirou ao dizer que deveríamos falar somente de anistia naqueles atos. Agora, independente de estratégias que tenhamos enquanto direita, é claro que cada ferida na imagem da esquerda vai aumentar a aprovação popular ou a comoção popular em favor de causas que são contra a esquerda. Nós sabemos que a anistia hoje é uma causa que é vista majoritariamente como uma causa contrária às causas da esquerda. Não só porque a direita diz isso, mas porque a própria esquerda faz questão de empunhar a bandeira sem anistia. Então, um escândalo de corrupção, a questão da pauta econômica, que tem incomodado muito a classe C, a classe D, aquelas classes que antigamente confiavam mais na palavra de Lula, elas estão ampliando a adesão à pauta da anistia. Isso é bom para essas pessoas que clamam por justiça, e acredito sim que vai aumentar a presença das pessoas, estarmos nesse momento de instabilidade do governo Lula. Ótimo, Victor. A gente agradece demais sua participação. Te espera mais vezes aqui no Entre Linhas. Eu que agradeço a vocês. Até a próxima. Acho que travou um pouquinho lá. Agora a gente vai direto para o Vaticano. Estamos chique demais aqui, né? Na Gazeta do Povo temos nossos enviados especiais, Márcio Campos, Lucas Saba. Boa tarde, quase boa noite aí para vocês. Contem pra gente como é que está a movimentação aí hoje, né? Quase vésperas de termos novidades por aí, como é que são as coisas? Boa tarde, Mari, para vocês do Brasil. Boa noite já aqui, né? No Vaticano. Olha, já tá tudo escuro aqui atrás de mim. Ele, Márcio Campos, a Basílica de São Pedro, maravilhosa lá. Já hoje nós tivemos algumas máquinas aqui, já preparando os telões, tudo, para deixar tudo pronto para o início do conclave que ocorre amanhã, já de manhã, com uma missa inaugural, e depois os cardeais, os 133, partem para a votação. Bom, Márcio, hoje aqui nós conseguimos conversar, viu, Mari, com até exclusividade com o cardeal de El Salvador. Conversamos também com o cardeal, aliás, um que aparece como favorito nas listas por aí afora da República Democrática do Congo. Conseguimos falar também, enfim, com vários cardeais. Parte deles são eleitores, parte deles não são eleitores, ou seja, tem mais de 80 anos e não podem votar, não estão nesse grupo dos 133, mas participam, dão suas declarações e falam nas congregações. Hoje foi a última congregação final, onde eles podem ali discursar por 5 ou 10 minutos, ou até quando eles quiserem, porque ninguém corta o microfone deles, mas para falar sobre os assuntos importantes. Qual que é o balanço do último dia pré-conclave aqui do Vaticano, Márcio? Então, Mariana, boa tarde aí para vocês, boa tarde para quem está nos assistindo. Terminou a fase de discussão aberta, né? E terminou também a participação dos cardeais não eleitores, aqueles com mais de 80 anos, que puderam falar à vontade durante as congregações gerais, mas agora eles silenciam, porque só os cardeais com 80 anos, os que vão eleger o Papa, eles assumem agora o protagonismo total, exclusivo. Amanhã, a missa pró-eligendo Pontífice vai ser celebrada aqui na Basílica de São Pedro, durante a manhã, madrugada aí no Brasil. A gente está vendo aí a Basílica aí atrás, os turistas todos já foram embora, a Basílica já está fechada para visitação. À tarde, os cardeais eleitores se encontram numa outra capela, a Capela Paulina, e dali eles vão sair em procissão até a Capela Sistina, que é onde eles vão fazer o juramento, e vão se isolar, e para começar, para valer o conclave. O cardeal Gregório Rosa Chaves, que é de El Salvador, ele é não eleitor, ele já tem mais de 80 anos, mas participou da congregação geral dessa terça-feira de manhã aqui no Vaticano. Ele nos adiantou que os cardeais já concordaram que amanhã, depois que eles entrarem para o conclave, eles já vão realizar uma primeira votação.
é uma possibilidade que existe desde 1996. Ela foi usada no conclave de 2005, que elegeu Bento XVI, também no conclave de 2013, que elegeu Francisco. Então já sabemos que amanhã, fim da tarde, começo da noite aqui em Roma, a chaminé da Capela Sistina já vai funcionar. Bom, e com a gente, eles deram uma meio sabonetada, sabe, Mari? Não falaram ali dos principais assuntos, tentaram fugir sobre quem desponta ali como favoritos, mas nessas congregações, com certeza, eles falaram de assuntos delicados e que importa para o novo chefe da Igreja Católica, como questões como drogas, aborto, questões das guerras que afligem alguns países do mundo, com certeza, né, Márcio? Isso, inclusive hoje os cardeais publicaram um comunicado lamentando que na Ucrânia e no Oriente Médio as guerras continuem matando aí muita gente, que os esforços de paz não estejam prosperando. Esse é um assunto que certamente está na pauta, os cardeais devem procurar alguém que use a influência da igreja como um fator promotor da paz do mundo. Não é o único elemento, claro, existem muitas outras coisas em jogo, mas sim, o momento mundial é conturbado e a igreja é participante, né, da ordem mundial. Os cardeais pensam também nesses aspectos quando vão escolher o próximo chefe da igreja. Bom, e dos 133 cardeais que entrarão amanhã na Capela Sistina para escolher quem sentará no trono de Pedro, 108 foram ali nomeados por Francisco, que teve um pontificado de 12 anos. Então, muitos deles são novos, participam do seu primeiro conclave. Então a gente descobriu aqui, né, Márcio, que eles utilizam crachá ali para falar meio que de qual caravana eles são, né? Então, nome, sobrenome, a nacionalidade, se ele é ou não um eleitor, ou seja, tem menos de 80 anos, isso é importante nesse período, né, Márcio? Pois é, porque os cardeais novatos, especialmente aqueles que foram nomeados nos últimos consistórios, em 2022, 2023, 2024, eles nunca tiveram uma chance de se encontrar todos aqui no Vaticano, nos consistórios extraordinários. O último desses que o Papa Francisco convocou foi em 2015. Né? Desde então, nunca mais houve uma reunião geral com todos os cardeais do mundo. Os mais novatos, então, têm essa dificuldade que eles falaram dela várias vezes, até ontem mesmo, um cardeal que nós entrevistamos comentou: nós ainda estamos nos conhecendo, e isso depois já de praticamente 2 semanas de reuniões quase diárias, para a gente entender a dificuldade desses cardeais novos em conhecer, em saber as ideias, o que pensam cada um dos seus colegas, especialmente aqueles que são considerados mais cotados aí para sair do conclave vestindo a batina branca de Papa. E convida para a nossa newsletter, Márcio, antes de devolver para a Mari. Então, um convite para o leitor, né? Eu estou escrevendo todo dia, comecei ontem, né? Foi o dia que eu cheguei aqui em Roma, o Diário do Conclave. É um relato pessoal, o noticiário a gente está publicando aí ao longo do dia, tanto o pessoal da redação da Gazeta, quanto eu também na minha coluna. Mas no fim do dia eu escrevo uma reflexão mais pessoal, conto um pouquinho de bastidores da cobertura, né? Coisas que não vão entrar no noticiário, mas que são curiosidades, são coisas interessantes. E a minha reflexão pessoal também, de católico que está vivendo esse momento especial da igreja. E Mari, antes de devolver para você, quero fazer um convite especial, né, para chamar as pessoas para assinarem a Gazeta do Povo. Nós estamos com uma super promoção, né, Mari? Dá uma olhada aqui, ó, que o Super Vitor Punz eu coloco aqui pra gente na tela. Brasil, 525 anos, quem faz aniversário é o país, quem ganha o presente é o brasileiro, que aliás não tem muito para o que comemorar no último tempo. R$ 1,90 nos primeiros 6 meses para continuar apoiando essas iniciativas, essas coberturas em loco, não só essa do Vaticano, mas tenho certeza que outras coberturas internacionais históricas ocorrerão na Gazeta do Povo, que a gente tem muito orgulho de empenhar esse microfone aqui fora do Brasil, fora de terras brasileiras. E Mari, antes de devolver para você, hoje já tem algumas pessoas aqui nos esperando para depois do programa fazer foto com o microfone da Gazeta do Povo, e algumas pessoas nos pararam hoje ali perto da loja do Vaticano, inclusive falaram que assistem o Entre Linhas, viu, Mari? Devolvo para você. Ótimo, Lucas. A gente agradece muito, né, o carinho de todos, tá? Muito bacana a cobertura de vocês dois aí também. Fica o convite pro pessoal assinar a Gazeta do Povo. Mas agora o Frederico tem também uma pergunta para vocês.
Eu estava vendo aqui uma grande repercussão, aí, especialmente na imprensa italiana, relativamente à tentativa do presidente Macron, denunciaram como se fosse uma tentativa dele de interferir aí na escolha do novo Papa. Ele teria se reunido com 4 dos 5 cardeais franceses, particular ali que eventualmente até se indicasse um Papa francês, inclusive considerando, como o Márcio bem lembrou, o contexto político aí de questionamento relativamente até à própria questão da migração. Nós sabemos que o cardeal húngaro é contra essa migração desenfreada. Como é que se coloca esses fatores políticos aí na escolha do novo Papa? Olha, essa situação ela ainda está muito mal esclarecida. Até os primeiros boatos foram muito confusos, chegaram até a confundir o nome do cardeal húngaro Peter Erdoğan, que é um papável, com o presidente da Turquia, né, o Recep Erdogan. É uma situação muito mal esclarecida, se for verdade, é uma tentativa de interferência de um poder temporal, né, de um Estado, um agente estatal, numa eleição que é totalmente livre. Ela contraria até as próprias regras que o Papa João Paulo II estabeleceu para o conclave. Uma curiosidade, então, para quem está nos assistindo, é que já aconteceu, isso no passado já foi permitido. Né? Monarcas católicos tinham o direito de vetar um candidato. Eles pegavam um cardeal que vivesse em seus domínios, então um determinado rei chamava um cardeal que vivia no seu país e comunicava: eu não quero que outro cardeal seja eleito papa. Se aquele cardeal, por acaso, estivesse subindo nas votações, então esse cardeal, representando o monarca de seu país, anunciava o veto e os cardeais acabavam procurando um outro. A última vez que isso aconteceu foi no começo do século passado. Não funcionou muito bem, os cardeais se revoltaram contra uma tentativa de interferência do imperador da Áustria-Hungria, que quis vetar um cardeal italiano, tanto que o papa que foi eleito nesse conclave não era o cardeal que o imperador da Áustria-Hungria queria, foi um outro cardeal que foi eleito, mas uma das primeiras coisas que ele fez depois de eleito foi acabar de vez com essa prática. E uma curiosidade ainda, em um conclave que elegeu o Papa Pio IX, na metade do século XIX, o imperador também tentou exercer o seu direito de voto. E ele queria vetar justamente o cardeal que foi eleito papa, que era o Giovanni Maria Mastai Ferretti. Acontece que o cardeal encarregado de levar o veto para o conclave não chegou a tempo. Como ele não chegou a tempo, não teve como anunciar o veto do seu imperador ao Giovanni Maria Mastai Ferretti, e o Pio IX não só foi eleito, como teve um dos pontificados mais longos da história. Bom, Fred, depois dessa aula de história, é pênalti sem goleiro, né? Eu vou falar o quê aqui do lado dessa história viva do Vaticano? O que a gente pode ter certeza em relação aos franceses é que o cardeal protodiácono, de sobrenome Mambert, ele será o responsável por anunciar o Habemus Papa, claro, isso se não for ele o eleito, porque aí passa para o número 2, mas ele que aparecerá na histórica, lendária varanda central ali, aqui, da Basílica de São Pedro, que inclusive ontem, um pouco antes de a gente entrar no Entrelinhas, eles estavam preparando a varanda, colocar as tradicionais cortinas vermelhas para serem abertas para anunciar o novo chefe da Igreja Católica ao mundo. Então temos pelo menos essa quase certeza que esse anúncio virá de um francês, o cardeal protodiácono. Excelente, Lucas Saba, Márcio Campos, a gente agradece muito a participação de vocês. Esperamos ansiosos aí a volta e as novidades, os próximos passos aí no Vaticano. Obrigada. Obrigado, Mari, valeu. Até mais, parabéns pelo trabalho de vocês. Bom, acompanhe, né, na Gazeta do Povo, vocês viram, a gente tem enviados especiais para o Vaticano, sabem que a Gazeta do Povo capricha aí nas coberturas, por isso, para você ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo, assine a Gazeta do Povo. A gente está com uma promoção especial, apenas R$ 1,90 por mês pelos 6 primeiros meses. É barato demais para você ter acesso a tanto conteúdo exclusivo. Bom, amanhã a gente volta então, às 15h, estaremos com o programa Entre Linhas especial, programa mais longo, inclusive vamos acompanhar toda a manifestação, toda a passeata em Brasília, pedindo pela anistia dos presos do 8 de janeiro. A gente espera vocês então amanhã às 15h. Espero você, hein, Frederico?
Isso aí, Mari. Uma boa tarde a todos e até amanhã, então, direto, né, com a cobertura aí exclusiva da manifestação, da passeata amanhã pela anistia dos presos aí do 8 de janeiro. Tá ótimo. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Fechou.